gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui, vai ter mais uma aula de história e mais uma aula sobre colonização. Hoje a gente vai ver a atuação da França na América, né? Então, dando continuidade aí aos nossos assuntos sobre a atuação dos europeus no continente americano. A gente começou vendo a América Espanhola, depois passamos para a América Inglesa. Hoje a gente fala da América Francesa, para depois começar a América Portuguesa, ou seja, ver a atuação dos portugueses aqui no Brasil. E aí serão aulas mais extensas, vídeos maiores, né? Mais vídeos nesse sentido, porque primeiro que é um assunto que eu amo, e segundo que é um assunto que a gente vai se aprofundar, né? E aí vão aparecer mais vídeos para vocês poderem assistir, certo? Em relação à América Francesa, estamos no grupo 8, no capítulo 11, no módulo 65. Então agora a gente vai observar a atuação da França aqui no continente americano. Para começar, como sempre eu faço, eu coloco os antecedentes. Então, aí a gente tem dois antecedentes, ou seja, dois fatores que aconteceram antes da colonização e que foram essenciais para que isso pudesse acontecer. Começando pela expansão marítima, né? A gente já viu que a expansão marítima foram essas viagens marítimas realizadas pelos europeus com o intuito de chegar até o Oriente, né? Devido ao comércio de especiarias. E a gente viu também que, né, chegando até o Oriente, os europeus eles também tinham outros objetivos, como, por exemplo, muitos deles chegaram aqui no continente americano. Os primeiros a chegar, como a gente viu, né? Os primeiros que chegaram foram Espanha e Portugal, que logo aí fizeram o Tratado de Tordesilhas, reconhecendo que essas terras pertenceriam aos portugueses e aos espanhóis, mas, como a gente viu, ingleses não reconheceram esse tratado e os franceses também não reconheceram, tá? E aí, como os franceses não reconheceram o Tratado de Tordesilhas, na segunda metade do século XV, eles começaram a realizar projetos marítimos rumo ao norte da América, né? E aí eles tomaram posse de territórios que não foram ocupados por Portugal e pela Espanha, mas, como eu já havia comentado com vocês na aula sobre expansão marítima, muitos territórios ali da América do Norte passaram a ser disputados, né, pela Inglaterra e pela França. Quando eles aparecerem aí ao longo da aula, eu vou sinalizando vocês e dizendo o que aconteceu, quem ficou com o território, se foi a se foi a França ou se foi a Inglaterra. É importante ressaltar também que quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas, né, quando houve essa presença marcante de portugueses e espanhóis na América, os franceses e até mesmo os ingleses, eles já atuavam aqui na América, né, através dos corsários, que eram aqueles piratas que saqueavam os navios espanhóis e portugueses, pegando dali as riquezas que eram tiradas da região. Por exemplo, os navios portugueses que saíam aqui do Brasil, eles eram carregados de pau-brasil. A gente vai entender melhor isso já já. Então, os corsários franceses conseguiam o pau-brasil através desses saques, né, desse contrabando. E o segundo antecedente que está aí é justamente isso, a atuação da França na América Portuguesa aqui no Brasil, né? Os franceses, eles aproveitaram esse desinteresse português pelas terras brasileiras. Paula, como assim um desinteresse? Como que os portugueses colonizaram o Brasil se eles não estavam interessados pela terra? Isso a gente vai ver com mais calma mais para frente, mas já posso adiantar para vocês a seguinte ideia. O principal lucro, né, externo que vinha para os portugueses era do comércio de especiarias com o Oriente. Então, inicialmente, por mais que os portugueses, né, tenham colonizado o Brasil, eles não ocuparam o território. O Brasil oferecia riquezas, mas estava em segundo plano. O primeiro plano era o comércio de especiarias. Então, inclusive, como não havia portugueses ocupando o Brasil, foi muito mais fácil dos franceses conseguirem chegar aqui na nossa terra e pegar principalmente o pau-brasil, né, que foi o que eu comentei com vocês. O pau-brasil era uma árvore, é uma árvore típica aqui do litoral brasileiro, né, e aí era usado como matéria-prima para tintura de tecidos. Existia ali um pigmento vermelho que saía da árvore, né, saía da madeira do pau-brasil, e esse pigmento era usado pelos europeus para tingir tecidos, tá? Então, é importante notar que essa presença dos franceses no Brasil foi muito marcante devido ao interesse pelo pau-brasil. Coloquei para vocês, ó, a parte do território americano que foi colonizado pela França, ou seja, chamado de América Francesa, e coloquei as regiões. Na América do Norte foram o Canadá e a Louisiana. O Canadá ele foi disputado por ingleses e franceses. Os ingleses conseguiram, então, vencer e aí colonizaram o Canadá. Mas a cidade de Quebec, por exemplo, ela foi dominada pela França e isso explica o porquê de até hoje a França ter dois idiomas, o Canadá
ter dois idiomas oficiais, o francês e o inglês. Né? Isso é explicado pelo fato de que, inicialmente, os franceses colonizaram a região e depois os ingleses. Já a Lusiânia, que fica nas 13 colônias, fica nos Estados Unidos, inicialmente ela foi ocupada pela França, depois os franceses venderam esse território para a Inglaterra. Tá? Na América Central, a gente vê o Haiti, e aqui na América do Sul, a Guiana Francesa, então mostrando aí, né, esses territórios que foram colonizados pela França na América. Isso que está aí nesse último slide, eu já havia comentado com vocês, né, falando da expansão marítima francesa, mas é muito importante a gente notar e falar disso mais uma vez. Né? Os franceses, eles estiveram no Brasil. Houve tentativas de colonização da França aqui no Brasil durante o século XVI. Por que que isso aconteceu? Na França, estavam ocorrendo guerras religiosas entre católicos e huguenotes. Paulo, o que é um huguenote? O que é isso? De onde veio esse termo? Os huguenotes nada mais eram do que os calvinistas franceses. Então, na França, quem seguisse o calvinismo era chamado de huguenote, tá? Então, como o catolicismo, né, era a religião oficial da França, existiam guerras religiosas entre esses católicos e esses huguenotes. E aí, muitos huguenotes, para fugirem dessas perseguições realizadas pelo governo francês, vieram para a América. Isso, como a gente viu no vídeo passado, aconteceu também com a Inglaterra. Né? Lembram? Só que no caso da Inglaterra, a religião oficial era o anglicanismo, e muitas pessoas que não eram anglicanas foram perseguidas. Aqui na América, mais especificamente aqui no Brasil, como eu falei, houve tentativas de colonização dos franceses. A primeira tentativa aconteceu aqui no Rio de Janeiro, quando os franceses fundaram a França Equinocial. Desculpa, a França Antártica, né? Eu li errado. Quando os franceses fundaram a França Antártica. E aí, essa França Antártica, assim como a França Equinocial no Maranhão, não durou muito tempo, porque logo os franceses foram expulsos pelos portugueses, mas é importante aí a gente ver como houve essa tentativa de colonização da França aqui no Brasil. Tentativa frustrada, mas ocorreu, tanto no Rio de Janeiro, com a França Antártica, quanto no Maranhão, com a França Equinocial. Tá bom? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo no ao vivo. A gente tem esse canal aí de comunicação para vocês poderem mostrar o que vocês não estão entendendo. E a gente se vê. Se vê não, vocês me veem, né? Beijo.